Agora sim, em áudio e vídeo, eu quero convidar o Dr. Matoso para fazer parte dessa nossa palestra técnica, não é? A nossa palestra técnica, meus amigos que estão nos assistindo, é Desafios e Oportunidades da Nanotecnologia para o Agronegócio. Eu serei o moderador e o palestrante será o Dr. Luiz Henrique Caparelli Matoso, que é pesquisador da nossa Embrapa. Graduado em Engenharia de Materiais, com mestrado e doutorando em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, tem especialização na França, nos Estados Unidos e pós-doutorado em nanotecnologia no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, pelo programa LABEX, Laboratório da Embrapa no Exterior. Trabalhou com o professor Dr. Alan McDiarmid, laureado com o Prêmio Nobel de Química de 2000, com o qual publicou 10 artigos em revistas especializadas. É pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária desde 1994 e já orientou 70 alunos de doutorado e mestrado e teve mais de 30 pós-doutorandos sob a sua supervisão. Bom, o currículo do doutor Matoso é extenso demais, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais poderá ver no nosso site da Remesp. E não vamos perder tempo, porque ele vai nos brindar com uma palestra maravilhosa. Doutor Matoso, eu quero passar a palavra, mas eu não poderia deixar de agradecer a Embrapa, né, a todos os colegas da Embrapa, que sempre são muito gentis com a nossa Remesp. Né? A Remesp, nos últimos anos, tem aproveitado todo o conhecimento que está instalado dentro da Embrapa e hoje chegou a sua vez de falar um pouquinho para a gente. Então, seja bem-vindo, a palavra é sua e, ao final, nós vamos fazer algumas perguntinhas para a gente aprender um pouquinho mais. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Celso. É um prazer imenso poder participar desse simpósio. Eu agradeço muitíssimo pelo convite e também pelas palavras gentis da apresentação. A ideia é a gente dar alguns exemplos de desafios e das oportunidades que a nanotecnologia oferece para o agronegócio. Então, deixa eu colocar no modo apresentação aqui. Muito bom, tá ok. Ok. Então, eu vou fazer uma breve introdução, acho que talvez todos conheçam a Embrapa, mas rapidamente, e depois já dar exemplo de desafios e oportunidades da aplicação da nanotecnologia no agronegócio. Falando que o primeiro desafio, na verdade, foi criar uma rede de pesquisa, né, equipe mais laboratório em nanotecnologia. Depois, alguns exemplos de aplicação da nanotecnologia para melhorar a questão de reduzir a perda de alimentos, que é um fator bastante crítico, um desafio enorme e importante. Depois, o uso da nanotecnologia para desenvolver novas aplicações de resíduos da agroindústria. Depois, a questão da qualidade de produtos e fertilizantes. Então, não sei se todos conhecem, mas a Embrapa, desculpe que a maioria dos meus slides estão em inglês, a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Nós contamos com 43 centros de pesquisa espalhados em todo o país, que são essas bolinhas nesse mapa do Brasil, e sendo nosso sede aqui em Brasília, e o nosso centro de pesquisa, a Embrapa Instrumentação Agropecuária, no estado de São Paulo, na cidade de São Carlos. Nós somos cerca de 8.700 empregados, dos quais 1.800 são pesquisadores, e temos uma larga faixa de aplicação de centros de pesquisa, de áreas e de temas que nós atuamos. O primeiro desafio, então, já entrando na questão de desafio, oportunidades da aplicação da nanotecnologia no agronegócio, foi criar-se uma equipe
né, que nós formamos a rede, ou seja, uma rede de pesquisa, uma rede de pesquisadores do agronegócio, né, da Embrapa e de pesquisadores de unidades de pesquisas estaduais e também de universidades com especialização em agro e em nano, unindo esses dois temas, agricultura, pecuária e nanotecnologia. E também laboratórios, né, uma rede de laboratórios que atuassem no desenvolvimento de aplicações da nanotecnologia no agronegócio. E depois eu vou dar exemplo nessas 4 linhas abaixo da aplicação da nanotecnologia no agronegócio. Então, em 2006, foi criado a Embrapa, com a ajuda de toda uma pesquisa e também dos nossos gestores, uma rede de pesquisa chamada Rede Agro Nano, de pesquisadores de quase 40 universidades, 39, na verdade, universidades, 17 centros de pesquisa da Embrapa e algumas empresas para se formar essa rede de pesquisa, esse network, que hoje conta com cerca de 150 pesquisadores de 60 diferentes universidades, institutos de pesquisas como a Embrapa e outros institutos e empresas também. Hoje ela é coordenada pelo Dr. Cauê Ribeiro e eu sou o vice-coordenador. Então, o laboratório central e a sede aqui em São Carlos, e ela tem, então, participação de pesquisadores e laboratórios de todo o nosso país que atuam nos mais diferentes temas, sobre os quais eu vou dar alguns exemplos. Então, para você terem uma ideia dos pesquisadores, só dos pesquisadores aqui do nosso centro, da Embrapa Instrumentação Agropecuária, são 13 pesquisadores, né? O Cauê é o coordenador, o José Marconcini hoje está na chefia geral, o Daniel Corrêa está na chefia de pesquisa e desenvolvimento, então, que atuam nessa área e mais outros 140 pesquisadores de diferentes institutos de pesquisa. Então, esse é um desafio muito grande. A nanotecnologia é uma ciência multidisciplinar, então nós temos aqui pesquisadores já partindo do nosso centro, físicos, químicos, biólogos, bioquímicos, engenheiros de materiais, farmacêuticos, agrônomos, veterinários e espalhados também por todo o país que atuam na aplicação, explorando a aplicação da nanotecnologia no agronegócio. E eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês. E além desses pesquisadores, também são importante a presença de alunos que vêm na Embrapa de graduação fazer seu estágio, a sua iniciação científica, ou também em nível de pós-graduação fazer o seu mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Esses aqui são apenas alguns deles, os diretamente ligados ao meu grupo de pesquisa, mas nós contamos só na nossa unidade, ligado a esses 13 pesquisadores, 200 outros alunos, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Então, é extremamente importante criar uma equipe. O mais importante da atuação de uma empresa, de uma universidade, de um instituto de pesquisa, num tema, principalmente quando esse tema é novo, né, como era novo em 2006, e ainda em muitas áreas ainda é bastante novo para todos nós, é ter uma equipe competente, capacitada, multidisciplinar e transdisciplinar, que usam seus conhecimentos da física, da química, da biologia, da veterinária, trazendo problemas, desafios ou trazendo soluções. Então, nós trabalhamos muito, é extremamente importante esse trabalho em equipe. Então, os resultados que eu vou mostrar não são resultados só meus, mas são dessa equipe que eu participo, dos meus alunos e colaboradores. Então, é sempre fundamental valorizar a equipe, o ponto inicial de toda a contribuição tecnológica e científica. Aqui à esquerda nós vemos a Embrapa Instrumentação, o prédio da Embrapa Instrumentação Agropecuária, e à direita o Laboratório Nacional de Nanotecnologia aplicada ao agronegócio.
O Brasil possui 8 laboratórios estratégicos e outras dezenas de laboratórios associados, e a Embrapa foi escolhida, o nosso centro, para sediar um desses laboratórios estratégicos, que é o laboratório dedicado à aplicação da nanotecnologia para promover soluções no agronegócio. E eu vou dar alguns exemplos. Atualmente eu coordeno esse laboratório e o Cauê vice-coordena. Então, para vocês terem uma ideia dos nossos laboratórios, nós temos então laboratórios de síntese, caracterização e análise físico-química das nanopartículas, mas também temos laboratórios como esse da direita e o de baixo, que é de processamento de produtos, processamento de plásticos, cerâmicas e produtos como, por exemplo, vou mostrar mais para frente, a gente tem tubetes para germinação de plantas, de mudas, tem extrusora, injetora, misturadores, então tem uma série de produtos para embalagens, filmes plásticos que são produzidos, é como se fosse um laboratório esse de baixo aqui, já piloto, para a gente poder, como uma indústria de processamento de plástico, produzir embalagens biodegradáveis, comestíveis também, uma série de produtos. Então, eu não vou entrar muito em detalhe na parte mais científica de metodologia, mas nós temos diferentes approaches, né, ou abordagens de nanotecnologia, a conhecida self-assembly ou automontagem, também conhecido como camada por camada, a extração de nanocelulose, que é uma área extremamente importante, quente, hoje em dia, microfluidização, síntese de nanopartículas, eletrofiação, fiação por sopro e solução. Então, são uma série de técnicas, existem várias outras técnicas que nós utilizamos para produzir os materiais nanoestruturados, as nanopartículas ou os nanobiocompósitos. Então, o primeiro desafio que eu comentei acima é formar uma rede de pesquisa de especialistas e juntar especialistas da agropecuária e da nanotecnologia. O segundo desafio que o agronegócio apresenta é que nós temos uma grande quantidade de perda de alimentos. E a nanotecnologia pode contribuir em muito para mitigar e diminuir essas perdas e desenvolver novas aplicações para esses produtos. Como todos nós sabemos, o Brasil é um grande produtor agropecuário, um dos maiores produtores do mundo. Mas não sei se todos sabem que o agronegócio tem uma alta taxa, uma alta porcentagem, que chega a 50% de perdas e de resíduos. E esses resíduos são ricos em polissacarídeos, em proteínas, em fibras, em materiais nutritivos, em materiais farmacêuticos, e muitos deles têm a mesma composição do alimento, então nós podemos aproveitar essas perdas que ocorrem do alimento, usando essas perdas para reprocessar e produzir novos tipos de alimento. Nós podemos, com a nanotecnologia, também diminuir a porcentagem de perda, né, de 40 para 30, 20, diminuir essas perdas, ou também achar novas aplicações, extrair essa riqueza que existe nesse resíduo, né, entre aspas, que seria um resíduo, mas na verdade é um coproduto, é um produto que pode ter muito valor agregado com a ajuda da nanotecnologia. Para a gente se ter uma ideia, só no Brasil nós temos 40 toneladas de perda de tomate por ano, 30 toneladas de perda de maçã e de uva, né? 25 milhões de toneladas. Então, é um absurdo, né? Se a gente pensar que as perdas, como citei anteriormente, são por volta de 40%, 30%, 40%, então um terço
de perda de alimentos. Isso estaria para, se a gente tem 7 bilhões de habitantes, 7, 8 bilhões de habitantes, daria para a gente ali estar alimentando 2 bilhões de pessoas diminuindo essas perdas, achando novas aplicações, reprocessando esses materiais. Então, como eu disse, muitas dessas perdas, como, por exemplo, aqui serragem, né, uma árvore, a celulose, que a gente usa para produzir papel, mas muito na indústria madeireira é usado como, perdido como pó de serra, serragem. Elas são ricos, elas são ricos em celuloses e materiais lignocelulósicos, que a gente pode estar usando, como eu vou mostrar aqui, para produzir nanocelulose, que pode ser usado para melhorar a propriedade de uma embalagem. Essa embalagem pode aumentar o tempo de vida de prateleira do alimento. Então, o alimento, ao invés de se degradar na prateleira em uma semana, ele pode durar 2 semanas, 3 semanas. Então, se ele dura mais na prateleira, o tempo de vida útil dele é maior e, consequentemente, a perda é menor. Então, esse é um exemplo, eu vou entrar em mais detalhes depois desse exemplo, mas existe uma série de outros exemplos. O amido do milho, a pectina de laranja, de outras frutas, né, a quitina e a quitosana, que vem de crustáceos, o alginato de algas, hemicelulose de vários outros materiais, assim por diante. Então, essas perdas podem ser reutilizadas no processamento de alimentos ou de embalagens para alimentos ou de outras aplicações, como eu vou dar alguns exemplos. Aqui é uma revisão que o professor Caio Ottoni fez e que nós participamos, nas revisões nessa revista, né, revisões em ciência de alimentos, em 2017, e já tem mais de 300 de citações no mundo todo, e que mostra aplicações dos componentes que nós temos, né, em frutas, vegetais, o purê em si, o extrato da fruta, mas também temos agentes de ligação, cargas, plastificantes, aditivos funcionais, outros aditivos, e que dão algumas características, sustentabilidade, aumento de tempo de prateleira, outras funcionalidades como propriedades antibactericidas, então matam as bactérias que poderiam estar sendo criadas através de nanopartículas aqui. Eu também vou entrar em mais detalhe disso. Melhorar as propriedades sensoriais, dar propriedades nutracêuticas, né, nutricionais, nutracêuticas, probióticas. Então, e aí a gente pode estar fazendo filmes comestíveis, né, temperos para alimentos, como para salmão aqui, melhorando as propriedades bactericidas, o tempo de vida de prateleira, substituindo, fazendo filmes comestíveis como no sushi, e também com beterraba, plástico comestível. Então, a gente pode ver algo que é utilizada para fazer sushi, a gente pode estar usando isso de resto de alimentos como de cenoura, laranja, maracujá, beterraba, para produzir filmes daquilo que seria um resíduo de um sacolão. Também a própria embalagem em si pode ser feita de material bioplástico, plástico comestível. A própria casca do tomate, né, a gente vê aqui tem uma grande perda e muitos tomates são vendidos já pronto para alimentação, sem casca, então existe uma grande perca de cascas de tomate, também de maçã, que a gente pode estar aqui com nossas figuras, utilizando esses materiais para fazer um aditivo que é hidrofóbico e que uma embalagem que é uma barreira para água e aumenta o tempo de prateleira de plásticos e de plásticos comestíveis. Essa é uma máquina que nós temos aqui na Embrapa, chamada por laminação contínua, o casting contínuo, aqui na Embrapa, que a gente pode, então, estar usando diferentes tipos de formulações. O filme aqui é laminado sobre uma esteira,
é seco com infravermelho, depois uma ou duas estufas, e a gente, então, aqui, por exemplo, aqui é o caso do maracujá, que a gente está usando para produzir filmes comestíveis, um filme que é um tempero que pode ser servido para aumentar, já para ser uma embalagem primária de carnes, como é o caso aqui do salmão, e também já ser o próprio tempero em si. Então, ele protege o salmão porque ele tem propriedades bactericidas e também dá o gosto de maracujá ou de laranja, um alimento, né, um resíduo de laranja ou de maracujá que seria simplesmente descartado. Então, nós produzimos com vários tipos de frutas e vegetais, filmes realmente plásticos, flexíveis e biodegradáveis, que podem ser utilizados como embalagens primárias ou secundárias para alimentos, além de proteger os alimentos e serem biodegradáveis também, causar menos impacto no meio ambiente. E isso, as suas propriedades são melhoradas com o uso, da nanotecnologia. Esses filmes também podem são em rolos, né? A gente produz eles com vários metros, então é uma coisa já em escala piloto, não só em laboratório, em pequena quantidade, mas em escala piloto, já para piloto para escala industrial. Aqui mostrando um filme de tomate sendo produzido, e a gente vê que, como eu estava comentando, entrando um pouco mais em detalhe em uma das aplicações, que é o caso da cenoura, quando a gente compra a cenoura pronta para ser utilizada, a cenourete, ou que a gente chama minimamente processada, existe uma grande quantidade dela que é a casca ou as pontas delas que são descartadas. Isso pode chegar a 40%, no caso da cenoura, até 50%. E isso pode ser utilizado para se produzir filmes biodegradáveis que produzem propriedade de barreira, né, que diminuem a perda de água, de alimentos, e a oxidação com o oxigênio dos alimentos, a degradação dos alimentos com bactérias e oxigênio, aumentando o tempo de vida de prateleira de alimentos com essa embalagem biodegradável, feito de resíduo de alimento, e também ela pode ser comestível. Um outro tipo que foi uma tese de doutorado que a gente teve foi de casca de pêssego. E aí a gente otimizou, também produziu em larga escala, e otimizou as propriedades de resistência à tração, de resistência mecânica, de desempenho mecânico dela para ser tão flexível e resistente quanto os plásticos comerciais. E aqui a gente vê, então, né, a gente colocando fibras de celulose, que quando a gente vai no verde aqui nesse canto, que é só a polpa de pêssego, a gente tem por volta de 1 megapascal, uma unidade de resistência à tração. E a hora que a gente aumenta a quantidade de fibra de celulose e de celulose, um derivado da celulose, a gente vai de 1 de resistência mecânica para 30 megapascais. Então, a gente está aumentando em 30 vezes a flexibilidade e a resistência mecânica do plástico biodegradável, que é extremamente interessante para aplicações. Nós podemos também produzir, nós também podemos produzir de mamão, né, de papaya, e aí colocando canela, filmes que têm propriedades bactericidas, que matam bactéria, e, portanto, quando usado como uma embalagem funcional para o alimento, aumenta o tempo de prateleira, porque não permite que as bactérias cresçam nem na embalagem e nem no alimento com o qual a embalagem está em contato. É uma outra forma bastante interessante de diminuir as perdas dos alimentos, aumentando o tempo de vida de prateleira desses alimentos e usando aquilo que ia ser descartado do alimento, colocando nanocelulose e outros resíduos da indústria de alimentos para produzir filmes biodegradáveis e comestíveis.
além de perdas em alimentos, nós temos também perdas e resíduos da agroindústria como um todo, como fibra, por exemplo. A gente sabe, né, que no estado de São Paulo, o bagaço da cana-de-açúcar, que tem muita fibra e parte dele é queimado, parte dele é usado na indústria noveleira para produzir madeira, mas ainda tem uma grande quantidade que é ainda simplesmente queimado ou descartado. E elas são extremamente ricas em nanocelulose. Então, a gente passa de um material que tem praticamente nenhum valor agregado, baixíssimo valor agregado, para um material que pode aumentar o preço para ter um valor altamente, aumentar em 10 vezes, 20 vezes o seu valor agregado. O mesmo acontece com o resíduo de coco. A gente bebe água de coco, mas o coco, né, toda essa casca do coco, a fruta do coco, ela é riquíssima em nanocelulose e fibras vegetais, do qual a gente extrai essa nanocelulose, e tem a resistência mecânica, desempenho mecânico tão alto quanto a do aço. Então, ao invés de usar fibras de vidro em várias aplicações, nós podemos substituir a fibra de vidro, que é tóxica, e muitas vezes também em celulares, tive um aluno de doutorado, que foi para a Europa fazer doutorado e fez parte lá e parte aqui, desenvolveu vários, nós vamos mostrar aqui, sensores, dispositivos eletrônicos com nanocelulose extraído de resíduo de fibras vegetais. E o mesmo acontece, aqui é o bagaço da cana, com o sisal, a bucha do sisal, que não é a fibra de sisal longa, fibra de abacaxi, né, e aqui a fibra de coco, que são resíduos que são descartados ou queimados, ou simplesmente jogados nos lixões, que pode ser extraído esse material riquíssimo para se fazer também o que se chama eletrônica verde. E hoje a gente usa celular 1, 2, 3, 4 anos, depois descarta. E muitos outros dispositivos eletrônicos que podem que causam impacto ambiental e podem ter esse impacto diminuído se eles forem feitos de resíduos agroindustriais, de celulose, de resíduos agrícolas, além de agregar valor à indústria agropecuária, à agroindústria. E essa nanocelulose que eu falo, aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão, são essas agulhas aqui que a gente vê, né, esses bastões que a gente vê aqui, então mostrando que tem propriedades extremamente, devido às suas características de ser como uma fibra de vidro alongadas, extremamente altíssimo desempenho mecânico. Nós temos, inclusive, um dos nossos alunos, um projeto financiado pela FAPESP, de uma startup para produzir esse nanocristal de celulose ou essa nanocelulose em escala piloto, que é algo também extremamente interessante, importante. A gente pode extrair da natureza a nanocelulose, que já está in natura nas árvores, nas fibras vegetais, mas nós também podemos pegar biopolímeros, né? Proteínas, polissacarídeos, pectina, amido e celulose para produzir nanopartículas, que são essas que a gente vê, essas bolinhas que a gente vê aqui, com uma série de aplicações. E a gente vê nesse gráfico aqui que a propriedade mecânica desse plástico, que é a hidroxipropilmetilcelulose, sem nanopartículas, é 30 megapascal. Na hora que a gente coloca apenas 5% de nanopartícula, a propriedade dele vai para mais que dobra, vai de 30 para 65 megapascal. Então, o desempenho mecânico dele é mais que dobrado, mostrando a importância da nanocelulose para melhorar, e no caso aqui da quitosana, na verdade, da nanoquitosana, para melhorar as propriedades de plásticos biodegradáveis. E, como eu comentei, é uma série de produtos, a gente pode produzir tubetes para mudas, nós podemos produzir de borrachas naturais, reforçadas com essas fibras nanocelulose, nós podemos produzir pellets
de polipropileno, de polietileno, para vários tipos de produtos e artefatos plásticos. Também nós tivemos um projeto com uma empresa de um carro modelo ecológico, e a gente então quer o tampão de um carro com 30% de fibra vegetal, então diminuindo o impacto ambiental, o lixo produzido por essa indústria, e também aumentando, dando novas aplicações para resíduos agroindustriais. Então, esse aqui é o do nosso artigo, que tem já mais de cerca de 1.000 citações na literatura, produzido pela primeira autora, a Morse Leide Rosa, da Embrapa Agroindústria Tropical de Fortaleza, e vários outros colaboradores. A doutora Henriette também, Azeredo, aqui da nossa unidade, produziu filmes de purê de manga, reforçado com nanocelulose. Então, nós vemos aqui, se a gente produzir um filme comestível de purê de manga para usar em sushi, por exemplo, ele tem essas propriedades aqui, esse tipo de curva de desempenho mecânico. A hora que a gente coloca a nanocelulose, a gente tem aumento de todas as propriedades, inclusive que mais que duplicam, aqui no caso triplica. Por exemplo, se eu, na verdade, usar o módulo, a tensão e elongação, ela duplica, vai de 4 para 8 com adição de nanocelulose. Então, é extremamente importante. E vários outros tipos de resíduo, como o próprio pó de café final, já usado, gasto, utilizado, né? A borra de café que não tem utilização e gera também resíduo, impacto ambiental que é descartado nos lixões, e a gente pode usar para produzir filmes. Esse é um artigo que saiu em 2019, usando esse aqui, o Spent Coffee Grounds, para produzir filmes com pectina, filmes biodegradáveis. Então, a questão do plástico que provoca grande impacto ambiental nos rios, nas águas, nos lixões. Então, essa é uma forma de produzir plástico biodegradável, reutilizando matéria-prima do agronegócio. A nanocelulose também é um material bastante nobre que pode ser utilizado para produzir papel, chamado nanopapel, que possui um desempenho mecânico muito maior do que o plástico, do que o papel convencional. E, além disso, depois eu vou mostrar mais para frente, ela pode ser usada também para sensores. Eu vou mostrar, na verdade, no outro item. Então, isso pode ser feito com os resíduos de serragem de cana-de-açúcar. Então, é um desafio que se tornou uma oportunidade. É um lixo, um resíduo que se tornou um material nobre, tão resistente e com desempenho mecânico tão alto quanto o aço, o fibra de vidro. A qualidade de produtos agropecuários é um grande desafio. E nós temos a nossa unidade, um laboratório de sensores, liderado pelo Dr. Daniel, que usa nanotecnologia, usa filmes nanoestruturados para desenvolver aqui o caso da língua eletrônica, mas também nariz eletrônico e outros tipos de sensores que criam uma impressão digital de salgado, por exemplo, que é diferente de doce, e podem ser treinados para avaliar vinhos, café e vários outros tipos de produtos agropecuários, aumentando a qualidade. A gente sabe que muitas vezes o preço do café é dado por degustadores estrangeiros que vêm e avaliam o café, e o preço do café ele pode valer 100, 200 ou 300, então ele pode valer 1, 2 ou 3 vezes mais, dependendo da qualidade dele. Então isso é bom que você tenha, como médico tem um termômetro para avaliar a temperatura do indivíduo, hoje tem para medir a oxigenação do sangue, para medir batimento cardíaco, uma série de equipamentos. Então a gente precisa ainda ter os escutadores, mas a gente está qualificando, dando instrumentação, dando sensores, como nós temos no próprio celular hoje em dia, em qualquer laboratório de análise médica, nós temos farmacêutica para
avaliar não só os seres vivos, os animais, mas também os produtos da agricultura, e isso é extremamente importante para café, para vinho, e próprio para também insumos como a água, para verificar a qualidade de água. Usado para produzir, por exemplo, cerveja, que é extremamente importante a qualidade de água, e vários outros produtos da agroindústria, mas também água que sai da indústria, da agroindústria. Então, aqui são o treinamento da língua para sensores de paladar, os degustadores, um trabalho feito junto com eles, e aí a língua eletrônica certificando entre o café 100% robusto, 100% arábica, 30-70 ou 70-30. Então, ela é, dependendo do produto, no caso, por exemplo, de doce, ela chega a ser 1000 vezes mais sensível que a língua humana. Então, é uma ferramenta extremamente potente na mão do degustador, na mão do avaliador, na mão do sommelier de vinho também, de outros produtos. E assim como do mesmo conceito que tem a língua eletrônica, tem o conceito de nariz eletrônico para detectar amônia, por exemplo. Então, ver a evolução de amônia em substâncias que exalam amônia, contaminantes e vários outros materiais tóxicos da agricultura, também serve para a avaliação de materiais tóxicos da agroindústria. Esse é o Dr. Pedro Ivo, que fez os sensores de nanocelulose. Aqui, na verdade, ele fez um fotossensor de nanocelulose, produzindo com a nanocelulose grafeno, que é um material extremamente na moda hoje, extremamente importante, também com características, material extremamente nobre, com características bastante especiais na área de eletrônica, usando laser e o material de partilha, o material da agroindústria, nanocelulose de folha de abacaxi, né, como a gente pode ver aqui, que a folha de abacaxi não tem uso, então material que é um lixo, um resíduo sem nenhum valor agregado, podendo ser utilizado em eletrônica verde, né, que a gente chama, eletrônica ecologicamente amigável. Então, aqui o artigo internacional também, nas revistas mais importantes da área. E, por último, a gente sabe que toda a nossa agricultura, todo o nosso agronegócio depende do uso de fertilizantes, né? O Brasil hoje é um grande produtor agrícola e o uso ou não de fertilizantes pode dobrar, triplicar, quadruplicar a produção agrícola e praticamente todos os produtos agropecuários que nós produzimos, ou de grande parte deles. Então, o Brasil hoje importa cerca de 70% dos fertilizantes. Então, nós somos uma potência agrícola, mas importamos os fertilizantes. Então, é extremamente importante nós conseguirmos melhorar o desempenho desse fertilizante. Se a gente, ao invés de conseguir produzir a mesma quantidade com 20, 30, 50% a menos de fertilizante, então a nossa dependência diminui, de importação diminui, e a nossa capacidade e riqueza aumenta, capacidade de produção e riqueza aumenta. Então, uma forma de se produzir esse fertilizante, de se aumentar o desempenho de fertilizantes e de água, é usando hidrogéis. Então, aqui eu estou falando de hidrogéis para liberação controlada, inicialmente de água. Então, um hidrogel consegue liberar cerca de 10 vezes mais o seu peso, como mostra aqui o grau de inchamento. Então, o hidrogel, se você usar só água, é só água, mas se você usar o hidrogel, você pode usar 1/10 menos de água. Ou vendo ao contrário, 1 grama de hidrogel tem 10 gramas de água nele, que são aquelas que a gente vê em floricultura, aqueles géis, aquelas bolinhas, como se fossem bolinhas de gude, que são praticamente água pura. Se a gente colocar metilcelulose, um derivado da celulose, a gente consegue aumentar
10 gramas para próximo de 100 gramas de absorção de água. Isso significa que 1 grama de matéria seca de hidrogel consegue absorver 100 gramas de água. Então, pense numa muda que precisa de 100 ml de água, a gente dispersar, apenas adicionar 1 grama de hidrogel, a gente consegue que aquela água não só tenha mais água, desculpe aqui, não só tenha mais água, mas que aquela água seja liberada por mais tempo. Ou seja, que ela dure mais tempo no solo. Ao invés dela ser liberada tudo no primeiro dia, nas primeiras horas, a gente consegue variar, e é o formato dessa curva aqui, que ela seja liberada em 2, 3, 4, 5 dias. O que é extremamente importante, que a gente tenha mais água e por mais tempo. E além dessa água, a gente consegue também fazer que 1 grama de hidrogel libere mais lentamente até 80 gramas de ureia. Ureia é rica em nitrogênio. Então, é uma área extremamente quente do ponto de vista científico e tecnológico. Tem até uma empresa, o Adriel, um ex-aluno nosso, essa pesquisa é coordenada pelo Dr. Cauê Ribeiro, pesquisador do nosso centro aqui, que conseguiu desenvolver esse hidrogel com com celulose e nano argila, para aumentar a liberação, o tempo, a quantidade de água que ele absorve e a quantidade de fertilizante e de água que ele libera. Então, essa empresa é também uma startup que a Embrapa nós temos aqui para comercializar esse produto. E por último, além da produção, liberação controlada de fertilizantes, nós também temos uma técnica que é para produzir nanofibras de vários, não só nanocelulose, mas de vários compostos e polímeros e bioplásticos, que para curativo e para liberação controlada de fármacos, que a gente tem uma patente internacional disso e que pode ser feito para liberar anti-inflamatórios em animais usando nanotecnologia, nanofibras e nanotecnologia, chamado também como pele artificial, que às vezes os animais precisam de um curativo não só físico para evitar o sangramento e a contaminação de mais bactérias e a inflamação, mas também que libere lentamente o fármaco, o anti-inflamatório. Então, esses são alguns, acho que o meu tempo deu, já passei, das aplicações, dos desafios e aplicações que a nanotecnologia tem, nós temos procurado desenvolver aqui no nosso centro. Caso vocês tenham mais interesse, existe esse site e essas publicações que estão em português, de um workshop que a gente faz, já fizemos vários deles, com a rede AgroNano, a rede de pesquisa AgroNano, e está disponível gratuitamente para download. Com isso, eu agradeço os meus colaboradores, meus alunos, aos órgãos de fomento, a rede AgroNano e todos os órgãos de fomento que financiam a nossa pesquisa, e também te agradeço, Celso, imensamente pela oportunidade. Muito obrigado e fico aberto para perguntas. Doutor Matoso, quem tem que agradecer somos nós, porque depois de ouvir o que nós ouvimos aqui na sua apresentação, se me permite, eu vou tirar da tela, assim a gente... Sim, vou descompartilhar aqui. Assim a gente consegue se ver melhor. Sim. Mas, olha, fantástica. Eu já aprendi com os seus colegas em Embrapa, né? Aliás, eu quero registrar aqui o Cauê Ribeiro, seu grande parceiro aí. Sim. Ele está presente, nos assistindo, uma pessoa que eu aprendi a admirar por tudo que ele nos ensinou durante esse período de organização do evento. Então, obrigado, Cauê, por tudo que você tem feito aí pelo nosso Metronano. Mas, em especial... Agradeço também muitíssimo ao Cauê, que é o atual coordenador da rede, é uma pessoa fantástica mesmo.
E, doutor Matoso, em especial um agradecimento a vocês. Agora eu sei, né, depois de tanto conversar com os colegas da Embrapa, agora eu sei o porquê que chama que a Embrapa é o orgulho do Brasil, né? Porque realmente o trabalho que vocês fazem é excepcional. E essa amostra, né? Porque eu sei que fazem muito mais do que essa amostra que o senhor trouxe para a gente aqui. Então, eu quero deixar aí os parabéns. Mas nós temos algumas Obrigado. perguntinhas, se o senhor puder responder. Sim. Alguns dos nossos participantes estão fazendo Ah, sim, perguntas. estou vendo aqui no. Eu vou colocar. Tem uma, a pessoa não se identificou, mas ele pergunta: qual é a previsão para a tecnologia de biofilmes comestíveis atingir a escala de produção industrial e chegar ao mercado consumidor no Brasil? Então, nós tivemos um projeto financiado pelo Cibratec com uma empresa e para fazer desenvolver exatamente o produto, fechar num produto que eles estavam realmente querendo então nós tipo praticamente já repassamos para eles, estamos em fase de finalização e eles estão procurando um investidor para passar isso para a escala comercial. Então já foi testado em escala industrial por eles. Então nós estamos eles negociando com alguns investidores, então ainda não tem investidor definido, estão buscando investidor para passar nessa escala industrial, já que precisa de novos equipamentos. Doutor Então, Matheus, deixa eu fazer uma pergunta. A indústria tem procurado bastante a Embrapa para desenvolver produtos? Tem em cima dessas pesquisas todas? sim, nós temos sido muito procurados. Nós fizemos há 2 semanas atrás como que eu posso dizer, uma série de reuniões com 8 empresas para uma outra aplicação de filmes de gelatina, uma reportagem que saiu até no Jornal Nacional, de filmes comestíveis produzidos e biodegradáveis produzidos com gelatina e nanocelulose. Então, nós estamos fazendo uma rodada de negociações com 8 empresas para fechar um projeto nessa linha. Então, realmente, a nanotecnologia, a possibilidade de agregar valor a resíduos e a produtos agroindustriais com a nanotecnologia é uma área bastante quente, bastante importante, bastante promissora. Essa parte de transferência de tecnologia para a indústria, esse trabalho que vocês fazem de pesquisa, isso traz, entra, vamos dizer, ele realimenta o processo de pesquisa dentro da Embrapa? É assim que funciona? Então, na verdade, ele realimenta muito pouco. O orçamento da Embrapa depende ainda 99, não sei exatamente no ano passado ou nesse ano quanto que está, mas mais de 95%, pelo menos nos últimos anos, é de fonte do Tesouro Nacional, por questões históricas e por questões também de legislação, né? Então, se a empresa coloca orçamento da Embrapa, esse dinheiro vai para o governo, não vai para a Embrapa direto. Então, o governo precisa votar um outro orçamento para esse dinheiro vir para a Embrapa. Então, não é automático. O mais importante, então, o mais importante é que os nossos produtos, né, os nossos trabalhos cheguem na sociedade, o conhecimento chegue na sociedade. Isso é o mais importante, não tanto o recurso em si, é que gere riqueza para o país, não para a nossa Embrapa, né? Porque a nossa Embrapa como se diz, financiada pelo governo. Entendo. Mas toda vez que vocês precisam de investimentos, vocês recebem por parte da diretoria da Embrapa, vamos dizer, o envio de recursos. Sim, e quando o projeto é com empresas, aí as empresas também colocam dinheiro. Também colaboram, Mas né? Projetos como o FAPESP, tudo isso tem ajudado bastante também, os PIPs. muito, muito.
as papéis, pessoas CNPq, enxergam, carros. eu acho que as pessoas, as indústrias, os empresários enxergam onde eles precisam investir, porque sabem que ali tem o retorno garantido. Mas vamos para mais uma pergunta. Parabéns, Embrapa, é do Eliandro da Cruz. Pelo que eu entendi, a Embrapa saiu da fase de pesquisa pura em filmes nanoestruturados e está desenvolvendo tecnologia de processamentos, no caso, a máquina laminadora. Seria isso? Pergunta do Eliandro. É formidável, porque ao invés de importar tecnologia, iremos exportar. Esse é o comentário do Eliandro Cruz. Professor? Exatamente. Eu sou engenheiro de materiais de formação e nós temos uma forte parceria com a Universidade Federal de São Carlos. Eu oriento alunos de mestrado e doutorado na engenharia de materiais e eles trabalham muito, nós trabalhamos muito em parceria com eles em processamento, quer dizer, não só extrair da natureza nanocelulose, biopolímeros, materiais potencialmente aplicáveis em filmes biodegradáveis, em embalagens, mas produzindo já essas embalagens, produzindo os tubetes, produzindo os produtos, né, como o capô de carro lá, com processamentos que nós utilizamos, alguns as empresas possuem, outros somos nós que temos, outros as universidades que têm, e outra mesma empresa que tem o processo, então nós ajudamos eles no processo para ajudar, para chegar na escala industrial. Então não é só em nível de laboratório, em Beckers, Myers e placas de Petri, já é numa escala pré-industrial, uma escala maior que a escala, uma escala piloto já, maior que a escala de laboratório. Isso mesmo. Vamos para a última pergunta do Ricardo Papaléu. A nanotecnologia pode ser compatível com a produção orgânica de alimentos? Sim, pode sim. Não tem nada contra. Pelo contrário, a nanotecnologia ajuda sempre toda essa questão ambiental, porque ela diminui a quantidade de fertilizante que você vai estar utilizando, né? Então, como ela libera gradativamente, mas gradualmente o fertilizante, então você vai precisar menos fertilizante. A mesma coisa serve também para o agrotóxico, né, para o pesticida. Então, a ideia é ela ajudar a diminuir o impacto ambiental de agrotóxicos e ela pode ajudar como e também é o uso, a quantidade de água, então ela ajuda a agricultura a ser ecologicamente mais amigável, mais racional no uso dos seus insumos. Excelente. Olha quem apareceu aqui agradecendo as nossas menções elogiosas, o Cauê Ribeiro. Cauê, você não precisa agradecer nada, você é uma pessoa que eu aprendi a admirar, né? Graças a você, a gente chegou a várias pessoas, né, durante essa fase de organização do nosso evento. Então, fica aí o meu muito obrigado, assim como eu vou desejar o meu muito obrigado aqui para o doutor Matoso. Doutor Matoso, eu fiquei impressionado com todo o seu trabalho e aproveito para agradecer o seu tempo, essa disponibilidade. O senhor foi muito gentil com a gente. E, mais uma vez, parabéns para toda a equipe, aquele grupo de pessoas bacana que eu vi aí nas fotos. Leve o nosso abraço para todos, porque estão todos de parabéns. Mas, tendo uma grande liderança, não há como não crescer, né? Não, o senhor teve aí quantos doutores, quantos pós-doutorados. Esse pessoal deve ter um orgulho muito grande da sua pessoa. Então, meu muito obrigado. Vou passar a palavra para o senhor fazer suas considerações finais e encerrar, porque, afinal de contas, eu atrasei muito o seu trabalho hoje, né? Nós tivemos aí um probleminha de conexão, mas, olha, valeu a pena e eu estou muito feliz de ter recebido o senhor no nosso evento. E pode ter certeza, depois do que eu vi aí com língua eletrônica, com esse filmes, géis, eu acho que logo, logo a gente vai voltar a conversar para outros eventos que fazem parte da nossa rotina aqui. Nós temos um evento muito, muito legal
que é o Metro Alimentos, que conta sempre com a ajuda da Embrapa. E, de repente, a gente vai escolher um teminha aí, teminha é modo de dizer, né? Com todo esse desenvolvimento para o senhor nos brindar para esse pessoal da área de alimentos. Antes de passar a palavra, vamos tirar uma foto. A Renata está me pedindo aqui, fique sorrindo aí. O Cauê não pode vir para a nossa foto? E a Renata também? O Cauê não pode vir para a nossa foto? Eu vou te chamar aqui, espera aí. Puxa vida, boa lembrança, Matoso. Eu acho que não poderia ser melhor essa foto aqui. Duas pessoas fantásticas. Além de ele ser brilhante, ele é muito mais bonito que eu, então... E esse é o único problema, que ele ainda... O problema não. Ele tem que aproveitar que ele tem barba preta, porque nós já fomos... Os pelos brancos. Renato, e faz a postagem, por favor, no nosso jornal, lá no nosso site, por favor. Cauê, mais uma vez, muito obrigado. Vou passar a palavra para o Matoso. E posso passar para você também, para você fazer suas considerações finais, Matoso, e vamos deixar o pessoal almoçar, porque senão não dá tempo depois deles voltarem. Sim. Eu só queria agradecer, Celso, muitíssimo pela oportunidade. É um grande prazer participar. Agradeço muitíssimo em divulgar o nosso trabalho. E isso tudo que eu mostrei é fruto de um trabalho em equipe, né? Em equipe. Sobre a liderança nossa, o Cauê está na frente de muitos desses projetos. Então, é uma pessoa brilhante que eu tenho um carinho, uma estima, um apreço imenso. E então é muito gratificante estar aqui também, fechando esse evento, essa parte da manhã, com você e com meu caro colega e amigo Cauê. Nós é que devemos agradecer, né, em nome de toda a diretoria da Remesp e da comissão organizadora e científica desse evento, a sua presença, que foi maravilhosa. Eu ouço falar do Dr. Matoso já fazem uns 4, 5 meses, mas só recentemente a gente conseguiu fazer os ajustes para você estar aqui com a gente e nos brindar com essa maravilhosa palestra. Não vou cansar de elogiar. Gentileza sua. E tenha muito sucesso, fique com Deus e que... Amém, obrigado. Igualmente. Estejamos juntos nos próximos eventos aí. Minha gente, eu estou encerrando, nós vamos